Não sei como vai estar o teu coração. Este hino foi escrito por uma senhora de nome Mary Becker. Como é que ela escreveu este hino? O que aconteceu? Primeiro, eles viviam numa terra muito fria. Eram pequenininhos, talvez assim como as crianças que estão aqui. Acontece que o pai e a mãe morreram de tuberculose. O pai e a mãe morreram de tuberculose. Sem ninguém para os cuidar, viviam eles, as três crianças, 2 meninas e um rapaz. Para sustentar a sua vida, faziam trabalhos para conseguir dinheiro e poder comer, e viviam assim à deriva. Não tinha ninguém para os cuidar. Assim foi a sua vida, a vida deles. E foram crescendo, lutando assim. Mas mesmo ainda quando criança, acontece que o seu irmão contraiu a mesma doença que os pais, faleceram com ele. Sem condições para cuidar daquele rapaz, Ellen, a mais velha, Mary Becker, com a outra irmã, lutaram para conseguir algum valor. Conseguiram, e porque no território onde eles viviam, a saúde não era lá, não tinha bons hospitais, tinha um outro hospital no outro território, então decidiram, com aquele bocado de dinheiro, só cabia para pegar a passagem do irmão que estava doente. Irmãos, quando eu encontrei essa história, chocou-me muito. Então, juntaram valor, pegaram o irmão, colocaram no barco. Naquela altura, nos anos de 1800, transporte era difícil. Meteram no barco e o menino viajou, deixando suas 2 irmãs. Onde ele foi, as irmãs não podiam ir. Então, passando um tempo, porque não tinham dinheiro, receberam uma carta que dizia que o irmão deles faleceu. Sem conseguirem assistir o enterro do seu irmão. Crianças choraram. Choraram tanto, sem assistir o funeral do seu irmão. Mary Becker ficou muito revoltada com Deus. Tinha motivos, né, irmãos? Pai morreu, mãe morreu, irmão morreu. Quem vai cuidar deles? Desculpe. Deixou de ir à igreja. Ficou muito revoltada com o Senhor. Foi assim que o professor da escola bíblica, porque eles eram batistas, chamou Mary e disse: olha, eu quero te dar uma tarefa. Tens esse tema aqui. O Senhor acalma a tempestade. Escreveu o tema e deu a Mary Becker. Disse: Mary, eu quero, porque eu sei que você tem talento, porque o professor descobriu que ela tinha talento de escrever hinos. Eu tenho esse tema, te peço que hoje mesmo você me escreva um hino com esse tema. O Senhor acalma a tempestade. E ela orou ao Senhor, que já estava revoltada. E ela pensou como escrever um hino com esse tema. Então refletiu nos momentos em que ela estava a viver. E quando ela começou a escrever, primeiro fez em forma de poesia. Quando o professor terminou de dar a sua aula, a sua lição, perguntou a Mary: o que eu te pedi, já fizeste? Ela disse sim, já.
entregou a poesia ao professor. O professor, quando viu, assustou, disse: "Que é isso? Como você conseguiu escrever isso?" As palavras que nós lemos, cantamos neste hino, são palavras que Deus inspirou nele. Ó mestre, o mar se revolve e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Por acaso não temos um Salvador? A parte do coro, irmãos, é a resposta de Deus que sussurrou nos seus ouvidos: pois todos ouvem o meu mandar. O mar ouve o meu mandar. Eu sou Deus. Eu não te abandonei, estou contigo. Se as ondas ouvem o meu mandar, então eu estou contigo. Foi assim que ela escreveu este hino. A história mostra que ela escreveu vários hinos, mas dentre os hinos que ela escreveu, este foi o hino mais destacado. Tornou-se popular, muito conhecido este hino através de um homem que pegou e viu a letra, viu a mensagem, a melodia, disse: "Não, grande louvor." E começou a cantar em vários auditórios, porque ele era um tenor que cantava muito bem, em vários cultos de adoração a Deus. E esse hino se tornou conhecido até hoje. Irmãos, o hinário tem muitas histórias. Nós muitas vezes só cantamos com desdém porque nós não conhecemos como as pessoas escreveram esses hinos, quais foram os momentos que viveram, irmãos. Talvez, se estivessem vivas e vissem ainda o que nós estamos fazendo, cantando ao Senhor, elas se sentiriam muito tristes ao ver como a igreja canta. Ellen White, no livro, aliás, a Igreja Adventista tem um livro, O Ministério dos Anjos. Não sei se alguns têm aqui, talvez alguns, se já leram. Tem uma experiência que a igreja se reuniu para cantar o Senhor antes do culto da escola sabatina. Não tanta gente, irmãos, apenas parece umas 5 ou 6 pessoas. Começaram a cantar louvores. Os irmãos que gostam de ter uma vida relaxada, que vivem próximo da igreja, talvez lá na estrada principal ou no Papá Moisés, começaram a ouvir louvores e vozes muito lindas. Saíram apressadas de casa, esqueceram até de abotoar alguns botões na camisa, porque entenderam que o culto já havia começado. Quando chegaram na igreja, só encontraram apenas um número reduzido de irmãos e eles ficaram assustados. Quem está a cantar aqui? Irmãos, quem estava a cantar naquele momento eram os anjos. Só que os irmãos que estavam a cantar não perceberam e não deram conta que aquilo estava a acontecer. Mas os que estavam de fora perceberam que estava a acontecer. E aquilo os convidou. Irmãos, os hinos do hinário têm muito, muito poder que nós muitas vezes não percebemos. Porque eles foram escritos pela vontade divina. E como surge o hinário? Isso talvez vamos falar um pouco com mais detalhes no período da tarde. A princípio, que no tempo de Martinho Lutero, porque foram ele e John Calvin que lutaram para que implementasse o louvor nos cultos de adoração a Deus. Naquele tempo, a igreja lutava para proibir, impedir o louvor nos cultos de adoração. Mas Lutero lutou tanto para que a música entrasse nos cultos de adoração a Deus. Porque sabemos que Lutero foi um monge católico e que levantou-se e começou a revoltar contra os princípios que a igreja estava a implementar naquele tempo. E no momento em que ele estava a ser convidado para ir numa audiência, alguns companheiros lhe aconselharam para que ele não fosse. Mas ele disse: eu não devo temer,
o Senhor é comigo e eu vou em frente. E eu vou estar lá. Eu não tenho medo de homens, eu estarei lá e eu vou ouvir o que é que eles querem falar comigo. Era um interrogatório. E naquele interrogatório, irmãos, muitas vezes tinha que receber um documento que mostrasse que você está solto, ou então devia receber uma sentença de morte. Os amigos sabiam que Lutero estava a se entregar na cova dos leões e ele também sabia. O que aconteceu? Nesse momento em que Lutero estava a ser convidado, foi quando, enquanto ele caminhava para essa audiência, ele começou a cantar um dos hinos, assim pode até se dizer, o hino mais antigo. Castelo forte é o nosso Deus. Poucas vezes a igreja canta esse hino, e talvez alguns não conhecem. Castelo forte é o nosso Deus, cuja fortaleza. Não conhecemos, não é? É muito forte, irmãos. Imaginem só como é que esses homens cantavam ao Senhor. É com toda a convicção, com toda a certeza. E eles enfrentavam assim as hostes inimigas. E quando ele começou a cantar, as pessoas ao redor ouvindo também se meteram no mesmo louvor. E foi naquele dia em que Martinho Lutero já não saiu daí com vida. Ele foi morto, queimado numa praça pública. E veja o momento que ele escreve assim, que ele canta este. Mas nós muitas vezes temos negligenciado, cantado com desdém os louvores ao Senhor. Que são louvores em que pessoas deram a sua própria vida para permanecer até hoje. Irmãos, o texto para hoje é o livro de 2 de Crônicas, capítulo 20, dos 6 versículos 1 até em diante. Vamos fazer a leitura, irmãos. Diz assim: sucedeu, pois, isso, depois disto, que os filhos de Moisés, aliás, de Moabe, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Prestem bem atenção, irmãos. Eram 3 povos que se juntaram para batalhar contra Josafá. Aí não fala de um outro elemento que deviam lutar com ele. Imagine, irmãos, 3 povos vieram para lutar contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, ou Gedi. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em toda a Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir?
não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel? E a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão? Irmãos, sublinhem essa palavra. Josafá, quando ouviu que vinha uma grande multidão para combater contra ele, porque eram 3 povos que se juntaram para ir lutar contra Josafá. Alguns irmãos talvez vão perguntar, mas uma pessoa, é preciso uma multidão para vir lutar com ele? Uma pessoa que está falando aqui é Josafá, não é assim? Pense embora. Pense embora, irmãos. A batalha naquele momento não era só de Josafá. A princípio, o que eles queriam é destruir o povo de Israel, o povo de Judá. É o que eles queriam fazer: eliminar o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então Josafá, quem ele era? Josafá não foi uma pessoa qualquer, irmãos. Josafá não foi uma pessoa qualquer. Primeiro, neste período Israel já estava dividido. Tinha o Israel do norte e o Israel do sul. Acontece que antes deste momento, o rei de Israel convidou Josafá para se juntar e lutar contra um povo. Veja a estratégia desse povo, desse rei de Israel. Disse assim a Josafá: olha, eu quero que, quando nós formos ao combate, que não seja eu a me apresentar diante do povo inimigo. Olha, você se veste como eu e eu vou entrar como um soldado qualquer. Sabe quem era esse rei que apresentou essa proposta? Era Acabe. Então Josafá disse: tudo bem, vamos. Mas Josafá fez algo diferente. Antes de entrar na batalha, buscou ao Senhor. Se vocês lerem bem a história de Josafá, todo momento de Josafá, ele buscava sempre o Senhor. Todo momento. Em nenhum momento Josafá fazia algo sem consultar o Senhor. Foi um rei que dominou Jerusalém e Judá de maneira extraordinária. E quando chegaram na batalha, os soldados inimigos, quando viram a carruagem do rei a vir, olharam bem para o rei que estava lá. Não, esse não é o rei que nós estamos à procura. Essa ainda não era a batalha que estamos aqui a dizer. É a batalha de Israel, cujo rei era Acabe. Deixaram Josafá passar e foram combatendo com o povo de Israel, não o povo de Jerusalém e Judá, não. Era Israel que estava a lutar, Israel do sul ou então do norte. E ali foram lutando, sem um soldado inimigo querer fazer aquilo, só lançou uma flecha. Essa flecha foi calhar diretamente a quem? A Acabe. A luta durou o período todo do dia em que eles começaram a lutar, até o pôr do sol. Josafá, aliás, Acabe permaneceu aí em luta e até que morreu. E nesse momento, depois dele sair daí, por isso é que vem aqui essa palavra no versículo 1. Isso sucedeu depois disso, depois daquele momento, quando Josafá regressa, lhe anunciaram: olha, está a vir um povo contra você agora. Ele foi primeiro ajudar o seu amigo, não é assim? O seu irmão. E lhes disseram: agora está a vir um povo contra você. E Josafá apresentou essas reclamações a Deus. E disse ainda mais Josafá:
Tu és o Deus de nosso pai. E por acaso não és o Deus que deu ao teu amigo a semente dele, a semente do teu amigo Abraão. Eu disse para os irmãos sublinharem isso, porque Abraão realmente era amigo de quem? De Deus. E a pergunta que se faz: tem sido você amigo de Deus? Em toda a tua vida que você tem vivido, tem sido você amigo de Deus? Vamos lá ver, aqui tem algo muito extraordinário, irmãos. Então acontece que ele ainda continua a dizer: nós poupamos esses povos que estão a vir diante de nós. No versículo 8, ele diz: e eles nela habitam e edificam, e nela um santuário para o seu nome, dizendo: se quando o mal nos sobrevier, com espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos puseremos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamamos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte de Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Irmãos, eu enquanto meditava nisso, eu comecei a refletir, eu disse: que ingratidão desse povo. Quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, Deus orientou que deviam eliminar certos povos que eles encontrassem no caminho. Por que Deus orientou isso ao povo de Israel? Porque esses povos não adoravam o Senhor, adoravam a outros deuses. Estavam a incutir, implementar na terra princípios que deviam colocar em causa o bom nome de Deus. Então Deus já estava a fazer juízo a esses povos. E acontece que o povo de Moabe, os Amonitas e os outros Meunitas, que são os três povos que se juntaram, antes, quando o povo de Israel passava naquele território, Deus disse: olha, esses povos não querem, não mandam, porque o seu dia ainda não havia chegado de justiça para com eles. Irmãos, cada um tem o seu tempo. Deus não atua à toa. E Deus não faz as coisas de forma: epá, me dá vontade, vou fazer. Não. Deus dá tempo determinado a cada um. E Deus poupou esse povo. Imaginem só, desde aquele tempo que Deus poupou esse povo. Esse povo devia refletir, porque Israel vinha com grande poder, porque Deus era com eles. Mas eles se revoltaram contra Israel. Queriam destruir Israel. Queriam destruir Jerusalém e Judá. Um povo que lhe perdoou, lhes poupou. Mas eles nem refletiram nisso. Eu mesmo que muitas vezes tem acontecido. Muitos de nós temos sido ingratos, até para conosco mesmos, nossos próprios irmãos, que muitas vezes nos ajudam, mas nós ainda nos levantamos contra eles. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Se você tem desenvolvido esse espírito dentro de você, peça a Deus que arranque esse espírito do teu coração.